Alô, alô, meu Brasil, muito boa noite para quem está ao vivo, para quem vai assistir em reprise, bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe até boa madrugada. Prazer muito grande estar com vocês novamente numa masterclass muito especial com o Dr. Jonathan Gomes, que vai falar sobre como quebrar as objeções dos contadores. Vai ser, com certeza, momentos aqui momento muito produtivo aqui, e já vamos acertar de antemão para quem estiver ao vivo. Fique bem à vontade para perguntar, justamente também esse é um dos nossos objetivos, e vamos combinar o seguinte: para ficar mais fácil, vamos colocar no chat as perguntas de acordo com o decorrer da Masterclass, e o Dr. Jonathan ele vai respondendo ou de forma imediata ou quando ele concluir o raciocínio, ou ao final, vai dependendo do tema da pergunta, nós vamos aqui ajustando, tá? Então, bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui ao vivo. Deixa eu apresentar aqui o Dr. Jonathan, aqui primeiramente. Dr. Jonathan, ele é advogado tributarista, ele é contador, tem já aí nessa seara de recuperação tributária por volta de 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Então já tem uma carreira sólida. Tive o privilégio de tê-lo como aluno. Foi no curso de teses, né, Jonathan? Foi no curso de teses, eu acho que 2019, 2020, algo mais ou menos nesse período, e hoje também tem o privilégio de fazermos parte aí da sociedade. Temos uma empresa juntos, né, de recuperação tributária, a Result Tax, Soluções Tributárias. Então, nós vamos falar daquilo que nós vivenciamos no dia a dia. E como eu sei que uma das principais queixas dos advogados e advogadas tributaristas, principalmente no início de carreira, é como lidar com os contadores, o Dr. Jonathan aqui com certeza vai contribuir bastante, pois ele vai trazer a visão tanto do lado da contabilidade como do lado da advocacia tributária, e essa junção que não dá para não tem como separar, né? Quem vai atuar na advocacia tributária quase que em todas as áreas, e na questão de teses tributárias também, queira ou não queira, vai ter que lidar com a contabilidade de alguma forma. O que nós vamos trazer aqui hoje são algumas situações que você consegue contornar, que você consegue ter uma relação melhor, e até compartilhar, né, John, a nossa própria experiência, que a maioria das empresas que nós atuamos, as contabilidades viram nossas parceiras de negócios. O que é melhor ainda, além de você superar a objeção, você ainda ter a possibilidade de se tornar uma parceria, muito proveitosa, e para a advocacia tributária, parceria com contabilidade é algo normalmente muito bem-vindo, tá? Então, Jonathan, fica com você aí a sua palavra inicial aí, e vamos conversar, bater esse papo aqui com o pessoal. Aqui nós temos advogados e advogadas em estágios diferentes, alguns que passaram recentemente na UAB, outros que atuam em outra área do direito e querem agregar a advocacia tributária, outros que já tive o privilégio de conversar no particular, já têm uma carreira tributária sólida, mas querem, como todo bom tributarista, querem aí se atualizar e se aprofundar. Então, vai ser, com certeza, momentos aqui de bastante aprendizado para todos nós. Pode falar, Jonathan, fica à vontade. Aí, e já agradeço aí a disponibilidade, que eu sei que a sua agenda aí é extremamente corrida. Obrigado. Boa noite a todos. Como o Cleber falou, né? Sou contador, advogado tributarista, já tenho mais de 20 anos de experiência nessa área tributária. Primeiro me formei em contabilidade, depois me formei em direito e me especializei na área tributária. A área tributária, para quem está iniciando, precisa do mínimo possível de conhecimento de contabilidade, pelo menos saber
quais documentos pedir ao contador. E, assim, numa primeira abordagem com o contador da empresa, precisa ter empatia com ele e mostrar para ele que você vai ser um parceiro dele. Isso aí, a parceria é fundamental para a gente construir um relacionamento e até agregar valor à contabilidade, ao serviço que o contador presta às empresas. Você tem que deixar claro para o contador que não está querendo, assim, uma das grandes objeções dos contadores é o quê? Não, o advogado vai vir aqui, vai demonstrar situações, eu posso perder meu cliente. Não, você tem que trabalhar, dizer, olha, eu vou agregar valor a teu escritório contábil, toda demanda que tiver pode contar comigo, vou te ajudar a alavancar aqui até conseguir mais clientes. Então, quando você vai com essa linha de raciocínio para o contador já fica com menos receio de lhe apresentar empresas, de abrir a escrituração fiscal do cliente para você. Então, eu acho que a palavra-chave aí para quebrar o bloqueio do contador é o quê? Se chama parceria. Então, você tem que demonstrar para o contador que você é parceiro dele. Você não está ali para questionar o trabalho dele, você está ali para levar soluções para as empresas e agregar valor, agregar conhecimento, agregar segurança jurídica no que o contador está fazendo dia a dia. E nesse ponto aí, né, Jonathan, é muito importante, gente. Aqui vai uma dica de ouro para vocês. Cuidado com a sua postura quando você for falar para o contador. Com o contador, muitas vezes, de forma até não intencional, se passa uma postura de confronto, algumas vezes até beirando ali a questão da arrogância. Então, os contadores já têm esse pé atrás com o advogado tributarista, então busque ter esse primeiro contato de uma forma mais suave, mais gentil e de cara, já deixe isso, tente no momento mais rápido possível deixar claro que você não é uma ameaça para tentar roubar aquele cliente para outra contabilidade. Pelo contrário, você está ali para somar. E na prática a gente vê muito isso, né, Jonathan? Nem sempre um tributo que está sendo pago a maior, indevidamente, é culpa do contador. Tem muitas situações, né, Jones, que a própria empresa não te fornece adequadamente os dados para que você faça de forma correta. Tem algumas situações que só são na via judicial e o contador não pode, o contador segue ali as instruções da Receita Federal, algumas coisas que não estão pacificadas. Então, tem erros de contabilidade? Tem erros. Mas muitas vezes não é erro, é outra situação. Você tem que deixar bem claro ali que você não está falando uma linguagem clara, você não está ali para fazer a caveira da contabilidade, você está ali para agregar, né, Jonathan? Exato. E, assim, aonde existem as melhores oportunidades são nos escritórios de contabilidade pequena. Isso é uma dica que eu digo a vocês. Não adianta vocês ir logo num grande, no escritório de contabilidade, tentar fazer uma parceria com ele. Por quê? Porque muitas vezes ele já tem um advogado parceiro, muitas vezes ele tem um conhecimento maior, você não vai encontrar tantas oportunidades. Num escritório pequeno, onde o contador iniciou agora, então ele não tem tanto conhecimento. São 3 regimes tributários: simples, lucro real, lucro presumido. Então, você começando a desenvolver um trabalho com esse contador, até mesmo o empresário mesmo, a partir do momento que você traz uma solução, traz fluxo de caixa para a empresa, o empresário vai dizer: rapaz, eu fiz um trabalho com tal advogado, ele trouxe fluxo de caixa para minha empresa, estou pagando menos tributo. E começa a indicar você e começa a indicar o contador também que lhe levou. Então, uma via de mão dupla. Então, se vocês se juntarem com os contadores, começar a formar parceria, vocês vão começar a alavancar na advocacia tributária.
E uma dica, né, gente? Isso aqui, a dica é muito importante. Parceria, ela só subsiste, ela só cresce, ela só permanece se for boa para ambos os lados. Então, muitas vezes, ditas parcerias são boas somente para um lado. É uma parceria que não vai durar. Então, é uma parceria, e lógico, o que o Juliano falou é perfeito. As contabilidades menores, isso você trazendo confiança, você trazendo, demonstrando que você conhece. Isso é algo muito importante que você estabeleça. E tem outro ponto, né, Jonathan, muito importante, que isso, como contador, você pode falar muito bem, é que eu não sei qual é a média da contabilidade de pagamento, isso depende do regime tributário, etc. Mas eu vejo aqui no Rio de Janeiro muitas contabilidades cobrando meio salário mínimo, um salário mínimo. E muitas vezes o contador, além desse problema que eu mencionei, de pensar que você vai lá para fiscalizar e apontar o erro do trabalho dele, e muitas vezes ainda ele fica pensando, poxa, eu vou continuar recebendo meu meio salário mínimo, vai vir esse advogado, essa advogada vai encher os bolsos de dinheiro e vai deixar mais trabalho para fazer aqui, né? Então tem que já esclarecer esse ponto logo quando for possível, né, Jonathan? Exato. Se você já tiver o conhecimento de todo o procedimento, de início ao fim, que vai executar naquela tese, então, se você não vai levar trabalho para o contador, é interessante deixar já claro para ele isso daí, porque muitas vezes existem algumas empresas que fazem recuperação fiscal, mas chega e diz para a empresa, ó, você tem esse crédito. Mas para constituir aquele crédito, se for na via administrativa, o contador vai ter que fazer diversas retificações nas declarações para poder constituir aquele crédito, reescriturar notas fiscais, FD, contribuições, que é o SPED do PIS e COFINS, fazer DCTF, fazer DACOM. Se vocês tiverem alguma dificuldade na nomenclatura dessas declarações, pode fazer pergunta que, no final, a gente tira todas as dúvidas quanto a essas declarações. Então, é interessante vocês saber todo o procedimento para quê? Para que vocês demonstrem ao contador segurança jurídica em relação ao procedimento que vai ser adotado e também não leve trabalho para o contador. Isso é muito importante. E outro aspecto, né, Jonathan? Quando a gente está falando nessa perspectiva aqui, desse primeiro contato com a contabilidade, ou quem está iniciando não teve ainda essa experiência, gente, talvez você deva se perguntar, Kleber, mas essas contabilidades não fazem essa recuperação tributária? Tem espaço para o advogado? Gente, primeiro, deixa eu falar algo para vocês aqui, quebrar logo um mito aqui para vocês. Eu já ouvi, não foi de uma nem de duas, de várias pessoas. Eu creio que isso talvez seja até algo meio articulado para fazer uma reserva de mercado, dizendo o seguinte, que para você ter sucesso na advocacia tributária, você tem que ser contador. Cara, não existe isso, gente. Lógico que o Jonathan, ele é contador e advogado. Isso ajuda muito ele, com certeza. Não é que não agregue, mas eu estou dizendo que necessariamente você não precisa fazer uma faculdade de contabilidade. O que você precisa é ter um conhecimento básico de contabilidade tributária. Da mesma forma que o direito, né, Jonathan, se divide em várias cadeiras, a contabilidade também tem várias áreas, dentre elas a contabilidade tributária, fiscal, a área fiscal. Então, você tem que ter o básico, gente, o básico de conhecimento dessa questão da contabilidade tributária, e aqui vem a resposta para aquela pergunta que eu falei. Por que as próprias contabilidades não fazem recuperação? Muitos porque não têm esse conhecimento, e outro, gente, o empresário paga meio salário mínimo para a contabilidade, né, Jonathan? Isso você pode até falar na sequência. E se a contabilidade for fazer, é mais trabalho, mais custo, e o empresário já vai achar que isso está tudo dentro do pacote, correto?
Exatamente. Assim, o contador que recebe meio salário mínimo de um empresário, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o básico, vai pegar a documentação, vai fazer a escrituração das notas, mas ele não vai fazer análise de produto, se é tributado, se não é tributado, se foi tributado indevidamente. Ele vai fazer o que de fato está nos documentos fiscais. Esse trabalho da recuperação tributária é justamente essa análise, é um plus no serviço de contabilidade, que muitas vezes o empresário mesmo não quer pagar para o contador. O empresário, já estou pagando mensalmente, então você que tem que executar esse serviço. E outro ponto, né, Jonathan? Muito é importante a gente falar aqui, trazer essa experiência prática, porque muitas vezes, por exemplo, imagina, você recebeu a mensalidade ali de meio salário mínimo. Para essa contabilidade ter o mínimo de lucratividade, ou seja, sobreviver, ele tem que pegar quantas empresas? 50, 100. Então, não vai dar conta disso. Então, é a mesma coisa que fosse a advocacia aqui de massa, né? Então, não vai fazer, gente, por falta de tempo, por falta de pagamento ou por falta de conhecimento técnico. Por isso que a advocacia tributária, a recuperação de crédito tributário, as teses tributárias têm muito espaço para o advogado atuar, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, né, Jonathan? Exato, exato. Assim, a depender do regime tributário da empresa, você, como um advogado tributarista, você vai tentar enxergar o que o contador está deixando passar. Então, você vai demonstrar para o empresário um exemplo, uma empresa do lucro real. Uma empresa do lucro real, ela tem diversas possibilidades de crédito em relação ao PIS e COFINS. Um exemplo, créditos de PIS e COFINS sobre aluguéis de pessoa jurídica. Então, 99%, isso eu vejo em experiência prática mesmo, 99% dos contadores não lançam esses aluguéis para tomar crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque geralmente quando eles fazem a declaração do PIS e COFINS, ele toma como base documentos fiscais, notas fiscais. Já o aluguel não, é um recibo, é um contrato de aluguel. Então, muitas vezes ele contabiliza de forma diferente e não leva isso para a declaração apropriada. Então, a gente entra exatamente nessas situações, demonstra esses pontos para o empresário e diz, olha, aqui tu tem direito a tantos mil de crédito E decorrente não, dessa. e não tem nem questionamento, né, Júlio? A previsão legal é por falta do acesso a esse dado, como o John também falou, não é nota fiscal, é o contrato, é o recibo. E quantas vezes, né, John, a gente lá na Resulttex, a gente traz empresa que não tem pouca coisa para recuperar e quando vai ver o que salva são as questões dos aluguéis, né? Que vai dar um valor interessante, né? Exato, exato. Então, assim, são diversas possibilidades. É a gente enxergar as oportunidades e apresentar para o empresário e para o contador também. Até mesmo esse know-how o contador vai adquirir depois de um trabalho bem executado numa empresa dele. Ele vai dizer, poxa, eu nunca coloquei isso aqui porque eu não tinha esse conhecimento. Então, ele vai passar a colocar essas informações na escrituração dele. São igual a mitos, que esse o empresário, muitas vezes, o contador coloca esse medo nele, às vezes é medo dos outros, etc., daquilo que se fizer a recuperação tributária, o fisco vai vir em cima dele. Gente, isso é um mito. Pode É ser um caso aqui e acolá que isso possa ocorrer. Até porque, gente, hoje as empresas são auditadas quase que em tempo real, com as entregas, né, Jonathan, dos documentos fiscais, com as compras de cartão de crédito, com as declarações que os bancos têm que fazer, que várias entidades são obrigadas a fornecer. Então, é um mito e a gente quebra muito isso falando, olha, se você não fizer, o teu concorrente vai fazer e você vai ficar em desvantagem. Então, tem muita essas situações, e, Jonathan, outra situação também que é muito corriqueira, que os advogados que estão iniciando têm dúvidas, naquela situação que você vai
falar com o empresário e o que se deve pedir, quais documentos, lógico, de acordo com a tese, com o regime, isso muda, e quando o contador traz alguma dificuldade, como nós contornamos isso, como isso pode ocorrer, por exemplo, em questão de XML. Você pode até explicar para o pessoal o que é o XML, que é muito comum você pedir para a contabilidade, e às vezes isso demora mesmo pela quantidade de documentos, e como se pode fazer esse meio de campo aí contornar essas dificuldades? Existem diversas formas a depender do documento. A grande maioria da documentação, hoje você consegue através do certificado digital ou uma procuração digital que o empresário faz lá no ECAC. O ECAC é o portal lá da Receita Federal. Então, a partir desse documento, você consegue extrair os SPEDs do cliente. Os SPEDs são as escriturações, entrada, saída e as apurações, PIS, COFINS, imposto de renda, IPI. Então, a partir desses SPEDs é que você consegue visualizar as informações que foram prestadas e apresentar as teses pertinentes. Tem alguns documentos que você vai depender mesmo da contabilidade ou até mesmo da empresa, tipo XML de notas fiscais. XML é o documento fiscal, é o arquivo digital da nota fiscal. Então, esse arquivo digital é o que dá validade jurídica à nota fiscal. Então, devido ao volume de documentos, você vai necessitar ou pedir à empresa, ou o sistema da empresa, a depender do estado, os fiscos estaduais, tem alguns que já fornecem o XML, você vai lá via certificado digital e consegue baixar esse XML. Eu acho que para trabalhar com a advocacia tributária, o primeiro ponto é conhecer a documentação. Conhecendo a documentação, a gente vai saber pedir corretamente a contabilidade e vai trabalhar em cima dessa documentação. E, pessoal, isso aparentemente parece ser bicho de sete cabeças, mas não é. Não é muita coisa você aprender o que consta no SPED fiscal. Pronto, você entendeu o que você lê no SPED fiscal, quais informações você tem no SPED fiscal. O XML, a contabilidade não consegue te mandar. Essas duas informações que o Jonathan trouxe são essenciais. Tem empresa que tem sistema. Então, esse sistema, essa parte de informática, que eles vão te enviar esses arquivos. Muitos estados você consegue ter diretamente acesso a esses documentos fiscais XML, que é ali o resumo ali das notas fiscais, todas as informações necessárias ali. Então, isso é essencial, voltando para aquele ponto, lembra? Daquela situação de não trazer trabalho extra para o contador. Então, sempre que possível você conseguir resolver essas situações, nem todas vai dar, mas principalmente quando você consegue trazer essa contabilidade para perto, que vira uma parceria, ele vai fornecer isso de forma bem mais tranquila. E pensar, vamos falar em linguagem clara aqui. Quando se fala em parceria, gente, é remunerar a contabilidade, tá? Remunerar a contabilidade com um percentual do teu ganho. Com isso, você vai quebrar a barreira. E quando a gente estava até brincando esses dias, né, John? Falando ali, a gente estava fazendo ali um pagamento de uma contabilidade parceira, tal, e falando, pô, essa contabilidade agora vai ter um ânimo grande para poder mandar mais clientes para a gente, porque recebeu um bom valor de uma parceria, nesse caso, que indicou para a gente um cliente. Então, isso que o Jonathan falou é essencial, conhecer essas nomenclaturas e, principalmente, não é decorar, gente, é saber que informação, né, Jonathan? Vamos dar uma pinceladinha aqui. Por exemplo, no SPED, quais informações ali nós temos de relevância aí para apurar questões aí de recuperação tributária? SPED fiscal, primeiro esclarecer, né? O SPED é o registro, né? São os livros fiscais. Os livros fiscais que eram em papel antigamente passou a ser digital. Então, no SPED vai os documentos de entrada e saída, no SPED fiscal, o FD, ICMS, IPI.
Nesse aí, o FD ICMS-IPI vai a apuração do ICMS e a apuração do IPI. O FD contribuições vai o quê? Vai a apuração do PIS e COFINS, vai a apuração da contribuição patronal, quando a empresa paga a contribuição patronal limitado a um percentual sobre a receita bruta. E no SPED, no SCF, vai a escrituração fiscal da apuração do imposto de renda e contribuição, e no SCD vai a escrituração da contabilidade, os livros contábeis, diário e razão. Então, todas as informações da empresa em 4 declarações. A partir dessas 4 declarações, conhecendo os campos, conhecendo a forma de apuração, você consegue visualizar as teses que vai ser aplicada. Por exemplo, muito simples aqui. Vamos fazer um exercício agora de improviso aqui. Por exemplo, o doutor Jonathan aqui falou da questão onde tem o registrado o ICMS, se for logicamente uma empresa comercial, e PIS e COFINS. Então, logicamente, se você for fazer o levantamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, você vai ter que ter a documentação desses 2 arquivos, né, Jonathan? Exato. Vai ter a junção dos 2 para poder fazer a apuração correta. Exato. Agora, outro ponto, vamos colocar aqui aquela tese da limitação em 20 salários mínimos das contribuições para terceiros. Onde se conseguiria essas informações? Essas informações vocês vão conseguir através da GFIP, né? Que é a informação que é prestada, que faz a apuração do INSS. Isso aí você já sabe. O que você vai ter que pedir para você verificar os valores que estão sendo adimplidos, para que você veja ali a diferença do limite para a folha de pagamento ali, e para verificar a folha de pagamento, o resumo, né, Jonathan? Da folha, a guia de pagamento, que hoje você vê ela detalhado item a item. A contribuição patronal, contribuição de terceiros, sistema S, todo detalhado na guia. Por ali você já consegue visualizar. Maravilha. Está de improviso, gente. Eu falei com o Jonas, vamos um bate-papo, não tem nem enredo aqui. A questão do PIS e COFINS do cigarro. Quais documentações seriam necessárias para que fizesse essa apuração? Pronto, do PIS e COFINS do cigarro, você precisa somente dos XMLs. A partir do XML, se você tiver um conhecimento bom de Excel, você consegue montar uma planilha e sintetizar lá tudo que foi vendido de cigarro durante aquele determinado período. A partir dessa planilha montada, é só montar o formulário e fazer o requerimento para a Receita. Todos os formulários de requerimento na via administrativa está na Instrução Normativa 2055. Aí, ó. Já anotem aí para poder depois baixar. Aí vocês devem estar assim, poxa, é um negócio muito novo, será que eu vou ter segurança para fazer? Eu vou trazer, gente, aqui a minha experiência, tá? A minha experiência, tá? Eu vejo os 2 extremos, tá? Eu vejo o pessoal dizendo, ó, compre tal sistema, e igual aqui para quem já é um pouquinho mais experiente vai lembrar, né? Parece aquele negócio do Cacete Planeta, né? Dos produtos Tabajara, que seus problemas acabaram. É comprar um sistema e seus problemas acabaram. Vai ser como uma mágica, vai aparecer tudo pronto ali. Não, não é, gente. Um sistema ajuda, tá? Mas se você não souber municiar o sistema, não adianta nada. E mesma coisa, você não souber ler o que o sistema te fornece, é igual você pegar um exame de sangue e você não saber identificar nada. E a outra coisa, gente, falar, ó, com planilha você não precisa de sistema. Gente, cada um tem uma habilidade. Eu sou 0 de planilha. Se eu depender de fazer uma planilha para comprar um hambúrguer, eu estou frito. Então, o equilíbrio. E o que eu fiz, Kleber? O que eu fiz? Gente, eu não peguei isso como um impedimento. O Jonathan mesmo, antes de ser meu sócio,
A gente fez diversas parcerias, que a questão contábil eu delegava para ele. Uma parte dos meus honorários eu combinava com ele, olha, Jonathan, a parte contábil de análise de valores, tudo aqui. Então, tem essa questão também de você ter uma parceria na área contábil, isso ajuda bastante, né, Jonathan? Ajuda bastante, bastante. Se tiver algum parceiro, contador, no primeiro trabalho que você executar, você vê que tem uma possibilidade de executar uma parceria com aquele contador, ele vai lhe ajudar bastante em relação à documentação, em relação a procedimentos. E, como eu falei no início, eu acho que para a advocacia tributária, principalmente na área administrativa, a questão é parceria mesmo, até mesmo na judicial. Existe processo judicial tipo a exclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Quando você terminar o processo de exclusão, você vai ter que liquidar. Então, para liquidar, você vai precisar de uma pessoa com habilidade para fazer esses cálculos e apresentar essa liquidação. Essa liquidação, ou seja judicial, ou seja administrativa, uma hora você vai precisar dos cálculos. Aí eu já digo para você, não adianta você querer se meter em fazer um negócio desse que vai dar rolo. Então, é melhor você ter alguém que tenha essa expertise. Então, é importante. É muito importante você ter essa compreensão. E, no meu caso, foi o porquê, gente. Eu tenho parceria com advogados em todos os estados do Brasil. Tá? Eu prefiro, gente, ter metade do bolo, ter 30% de um bolo, do que ter nada de um bolo. Então, eu ganho, sempre tive, isso alavancou muito a minha carreira. Então, a parceria ela é inicial, é essencial, com colegas de outra área, colegas de outras áreas, gente, que são pouquíssimos advogados tributaristas, e aparece demanda tributária. Quais são os potenciais clientes para a advocacia tributária? Qualquer CPF e qualquer CNPJ, todo mundo paga tributo. Então, é algo muito essencial essas parcerias. João, eu tenho uma pergunta aqui do doutor Tiago, da questão dos cigarros. XML seria de entrada e saída? Só saídas, só saídas, só saídas. Então, doutor Porque Tiago, basta o XML saído, até porque o cigarro ele é tabelado, né? já foi passada a tese do cigarro para eles. Eu não, aqui a turma é mista. Tem gente que já está é da turma anterior, gente que está entrando agora. Então, mas tem essa aula já gravada e disponível, sim. Mas Porque se quiser dar uma palhinha aí, dê uma palhinha para o pessoal, explique aí. a tese do cigarro. A tese do cigarro, as indústrias de cigarros, ela paga o PIS e COFINS por substituição. Então, como elas pagam por substituição e a Receita Federal estipula uma base presumida, essa base presumida ela é bem maior do que o preço de varejo de mercado. Então, as empresas, por essa base, por a indústria ter pago por substituição na primeira cadeia e depois esse produto é vendido por um valor inferior, então essa diferença aí é só montar a planilha com as vendas de cigarros, fazer o cálculo da diferença e apresentar o requerimento para a restituição. Essa é uma tese simples, é uma tese boa de trabalhar, e eu acho que é a tese do momento, essa daí. E uma grande vantagem, gente, aqui dessa tese, a maioria das teses tem restrições de regime. A exclusão do ICMS da base PIS e COFINS, lucro real e lucro presumido, dos monofásicos, monofásicos ali no Simples Nacional. Essa tese se aplica a qualquer regime, tá? Lucro real, presumido, Simples Nacional, e não tem restrição de atividade. Ou seja, qualquer comércio, qualquer empresa que venda cigarro. Pode ser padaria, pode ser bar, pode ser restaurante, pode ser posto de conveniência, um ótimo nicho que vende bastante. Qualquer. E varejista, lembrando que é para o varejo. Tá? Então, É até pode. Simples de quantificar, tipo, o empresário dizer quanto é que eu vou ter mais ou menos de crédito. Então, isso aí gera em torno de uma
diferença de 7% sobre o valor de venda. Então, o empresário, eu vendo R$ 100.000 por mês de cigarros, então 7% daria 7 mil. Então, 7 mil vezes 60, você já apresentaria uma conta, uma estimativa do quanto ele teria a restituir dessa tese. Essa tese não é restituição, é ressarcimento. Então, você pede o ressarcimento e isso cai em dinheiro na conta da empresa. É outra vantagem ainda, né? Isso é outra vantagem aí que eu até esqueci de mencionar. Gente, não, ressarcimento, tá? O prazo varia, né, Jonathan? De acordo com a região, né? Tem mais ou menos demanda, isso, mas a grande vantagem é que é em dinheiro, gente. E quando a gente fala em dinheiro, ou seja, é em dinheiro para a empresa, ali você tem as portas abertas naquela empresa para você fazer muitas outras demandas, que dificilmente uma empresa só tem uma demanda tributária, e também você recebe seus honorários de forma séria, né, Jonathan? Exato, e recebe tudo de uma vez, né? O empresário caiu na conta dele, R$ 500.000. Então, ele vai pagar você brincando, não tem nem discussão quanto ao pagamento. Caiu o dinheiro na conta, ele só vai transferir para você, e você tem o controle de sair através do certificado digital ou uma procuração digital, que a gente pede em contrato que ele forneça sempre esse documento. Para quê? Para que a gente possa acompanhar o processo e possa saber quando é que ele recebeu. Eu também reputo essa tese como uma das melhores devido à amplitude. A amplitude é para qualquer regime, é fácil identificar se aquela empresa é um possível cliente. Basta você chegar e já perguntar quanto você vende de cigarro mensalmente. Já faz uma média de 7%, é fácil você ter uma média se vale a pena aquela demanda. E nós, né, Jonas, já temos, vamos botar um nicho que a gente já atua bastante com essa tese, supermercados, né? Supermercado, aqui, ó, meu outro sócio aqui, o nosso outro sócio da Results Tech, o doutor Renan Carvalho, colocou até aqui. Ó. Aqui eu quero trazer para vocês aqui a experiência. Doutor Renan hoje saiu 5 horas da manhã para visitar um cliente nosso numa distância de 6 horas de carro, e está voltando, fechou o contrato, está trazendo o contrato assinado. É ralação, gente. É ralação, é muito trabalho para você ter resultado. Ele trouxe aqui, o Jonathan, Renan Carvalho. Jonathan, dá exemplo daquela empresa que deu mais de 400 mil só de cigarros. Exato. Isso aí é uma empresa, um supermercado que vende cigarros. A gente fez o levantamento, deu 463 mil só de cigarros. Essa é uma única tese. Ele, no lucro real, vai ter diversas outras oportunidades de crédito tributário na escrituração dele. Então, porque rapidinho, Jonathan, aqui, desculpa te interromper, mas é uma questão estratégica. Por quê? Como é uma tese que é rápida, a gente já entrega um resultado para o cliente e a gente ganha um prazo, né, Jonathan? Um tempo extra para fazer um pente fino, e você acha que a gente trazendo esse resultado para a empresa, as portas vão estar abertas, vão estar escancaradas para a gente fazer todas as outras teses, tanto administrativa como judicial, né, Jonathan? Exato. A gente pegou uma empresa aí do Rio de Janeiro. Essa empresa, ela vende papel. Esses papéis não têm tributação de IPI, só que ele comprava muito insumos com IPI. Então, como ele não tem a tributação na saída, ele acumulava crédito de IPI. Estava lá, o contador vinha fazendo a escrituração correta. Só escriturando, só de IPI tinha R$ 800.000. Então, a gente fez o processo de ressarcimento. Esse processo de ressarcimento, depois eu posso transformar em compensação. Então, ele já deixou automaticamente de pagar tributos. Eu fiz o processo de ressarcimento. Dentro do processo de ressarcimento, todo o tributo que é gerado, a partir daí, eu já faço a compensação. Ou seja, quando o processo do ressarcimento for julgado, a Receita vai apenas homologar a compensação. É muita gente. Vocês têm que levar em conta a complexidade do nosso sistema tributário, a mudança constante que existe, por mais que
a contabilidade seja boa, vai furar alguma coisa, gente. Vai passar alguma coisa. Outra, né, Jonathan? Eu vejo muita gente falando aí, principalmente depois daquela questão da rescisória do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que a tese morreu. Eu já fiz live, já fiz aula explicando que nada disso, não alterou nada a questão da administrativa para excluir o ICMS. E eu vejo gente desesperada, gente dizendo que abandonou. Gente ensina, explica o certo. As pessoas não querem entender e ficam com medo, vai sobrar mais clientes. Vai sobrar mais clientes porque muitas contabilidades ainda não adaptaram de forma correta a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Gente, como é a nossa pegada aqui. É prática, gente, é teoria e prática. Jonathan, vou dar a palavra aqui para você. Você aproveita e traz aquele exemplo nosso do teu cliente que você fez na via judicial e depois de 2 anos já pela empresa, pela Resulttex, fez um levantamento e falar para ele o que você apurou lá. Exato, eu fiz um processo de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, antes da modulação, aí apurei um crédito tributário de 5,5 milhões esse cliente. O cliente utilizou esse crédito tributário, então eu apurei de agosto de 2020 para trás, 5,5 milhões. Então, o que eu apurei, eu excluí o ICMS e o contador só fez aproveitar esse crédito. Para frente, o contador continuou a fazer, sem fazer a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Aí o cliente já era meu, já tinha homologado um crédito tributário de 5,5 milhões, pedi para levantar novamente a escrituração e identifiquei que neste período, até o mês de julho agora, de 2022, o cliente deixou de utilizar 2,6 milhões. Então, reprocessamos as declarações e o cliente, inclusive, esse mês, está utilizando desses 2,6 milhões, está deixando de pagar 300 mil de PIS e COFINS. E a contabilidade? Qual foi o... Eu estou aqui como repórter, tá, gente? Eu sei como é que foi, mas só para vocês terem a noção de bastidor. E como é que foi com a contabilidade isso? A contabilidade disse que não fez o procedimento da forma como ficou decidido no processo judicial por receio. O contador ele tem muito receio da Receita Federal. A Receita Federal tinha publicado uma COSCIT, a COSCIT 13, que essa COSCIT dizia que o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS deve ser o ICMS apurado. Então, ele vinha fazendo a apuração do ICMS e excluindo. Mas o que tinha sido definido no processo judicial e também depois a própria Procuradoria validou através de um parecer, que agora eu não recordo o número do parecer, diz que o ICMS que tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS destacado nos documentos fiscais. Exatamente. Então, aí tem um histórico para entender, gente. Em 2017 foi decidido o mérito. A advocacia tributária entendeu que era o ICMS destacado. Resumindo, seria um valor maior de exclusão. A Receita entendeu não seria o destacado, e teve a COSIT 13. Então, as contabilidades ficaram com esse entendimento, ou seja, fazer uma exclusão menor. Só em 2021, a ministra Carmen Lúcia confirmou que estava claro na decisão que era para excluir o ICMS destacado na nota fiscal. Então, o que acontece? A contabilidade ficou presa à COSIT, gente, e a contabilidade vai ficar presa às instruções da Receita Federal. Quem bate de frente com a Receita Federal é advogado, é advogada tributarista, entendeu? E continuou e passou, não se atualizou, e a contabilidade perdeu a empresa? Como é que ficou? Como é que aconteceu isso, Jonathan? Não, o contador não perdeu a empresa porque ele justificou que estava fazendo com base na COSCIT, né? Só que, assim, o empresário, esse serviço em si, no âmbito administrativo, se o contador quisesse fazer, ele tinha feito perfeitamente, mas o empresário, quando trata com advogado tributarista, então o empresário ele busca segurança jurídica, não é só fazer o procedimento do crédito, ele quer segurança.
Então, o empresário ele quer saber que se der algum problema, o advogado está ali para poder defender o direito dele no primeira instância administrativa, no CARF e depois na via judicial. Então, o empresário ele quer segurança jurídica, ele não quer pôr o negócio dele em risco. Então, muitas vezes, assim, tem muitas teses tributárias que daria para o contador fazer, daria, mas o contador tem um pouco de receio da Receita Federal. Então, é importante fazer volto lá na palavra, é importante fazer essas parcerias com os contadores e mostrar segurança jurídica para eles. E, no final, o empresário foi 2 e quanto dessa indústria, Jonathan? 2.600. O empresário ficou contente com 2.600.000 para poder compensar. Nós ficamos muito contentes com os nossos honorários e a contabilidade ficou contente também, né, Jonathan? Exato. Esse contador é até um contador que já era parceiro dessa empresa, então ele ganhou um carro, praticamente. Foi um carro bom e ficou feliz e tem outro. Você acha que outros clientes que ele tiver ou qualquer demanda que aparecer, a gente é o número 1 da lista, gente. Porque sabe o que acontece? Vou falar para vocês a real. Acontece muito que depois que você fecha e recebe o dinheiro, você quer refazer o combinado devido ao valor alto e a gente tem que honrar a nossa palavra. Não, eu sou daqueles ainda da moda antiga que a palavra ainda vale. Já que, falando em carro, já perdi muito carro confiando em palavra. Mas tem muita gente que combina o negócio e não cumpre. Então, para você ter cada vez mais crescimento, cumpra com a sua palavra. Se for um carro, se for uma lancha, não importa. O que você combinou não sai caro. E se o cara está ganhando uma lancha, você está levando um navio, né? Porque então você tem que ter esse entendimento de parceria boa, é aquela parceria que todo mundo ganha. E lembrando aqui, já estamos aqui na reta final, quem tiver pergunta aqui pode colocar no chat, a gente vai batendo aí esse papo aqui e com certeza essas experiências traziram. O Jonathan também tem um escritório de contabilidade também há muito tempo, né, Jonathan? Tenho, há 12 anos, escritório. Então, literalmente, conhece as dores tanto da esfera da contabilidade. E, Jonathan, abra aí para o pessoal um ponto. Margem de lucro, teses tributárias, de recuperação tributária e do escritório de contabilidade são parecidas, similares? Como Não, funciona? ano passado, com a advocacia tributária, estava até falando isso para meus sócios semana passada. Eu disse, olha, com a advocacia tributária, eu ganhei, no ano passado, 5 vezes mais do que eu ganhei com contabilidade. E, assim, a contabilidade em si, o trabalho é imenso. Muito. Às vezes, tipo, você faz um processo tributário, nesse processo tributário, você ganha 100 mil, 200 mil, vai depender do crédito tributário que você levar para a empresa. E, assim, você está levando o fôlego de caixa, é um dinheiro que está arquivado na empresa, é um dinheiro que a empresa não esperava. Então, a partir do momento que você consegue levar esse dinheiro para o empresário, você começa a fazer know-how nessa área, os empresários começam a lhe indicar, doutor, tem uma empresa, tem um irmão que tem uma empresa, então e você começa, o importante é você entregar logo alguma coisa, entregar alguma tese que mostre resultado para a empresa. Teses de tipo, tem uma tese da exclusão, a limitação da base de cálculo do sistema S. Essa limitação é uma tese muito boa, mas é uma tese que está sobrestada. Então, você vai entrar com processo, essa tese vai, daqui a 20 anos, o empresário não vai nem lembrar mais. Então, se você tiver alguma tese que possa levar logo para a empresa, que traga resultado imediato para a empresa, então trabalhe logo essa tese. Tipo, as teses do Simples, as teses dos monofásicos do Simples. É uma tese que você fazendo o reprocessamento lá das informações, com 90 dias
a empresa está recebendo esse dinheiro em caixa, em conta bancária. E a melhor propaganda que existe é o resultado. Tem algumas perguntas aqui, Jonathan. Tem uma aqui que é para mim. Doutora Jennifer, como faz para saber essas teses? Nós temos alguns convidados aqui para a live, para a aula. Doutora Jennifer, hoje é o último dia para inscrição na turma de teses tributárias, tá? Então, tem mais de 30 teses lá que eu explico detalhadamente e tem um suporte durante de um ano de aulas de atualizações, minhas com convidados, grupo do WhatsApp. Então, me manda uma mensagem que eu posso lhe detalhar mais, doutora Jennifer. Doutor Isaac, você declara como pagamento na declaração do IR quando faz pagamento aos parceiros? Como? Pode repetir a pergunta? Como você declara esse pagamento feito a parceiros? Em relação a IR? Pronto. Se o parceiro for uma pessoa física, eu peço que ele emita uma nota fiscal avulsa, certo? De prestação de serviço, comissões, alguma coisa, para mim poder justificar a retirada do dinheiro da minha empresa e passar para ele, certo? Se o parceiro for pessoa jurídica, eu peço igualmente uma nota fiscal de prestação de serviço para mim poder retirar esse dinheiro do caixa da minha empresa. Tem que ser tudo por dentro, gente. Não tem jeito. Para você fazer a contabilidade redonda da empresa, não tem jeito. Tem que ser tudo certinho. E infelizmente, muitos não estão acostumados, né, Jonathan? Às vezes a gente pede a nota fiscal, a pessoa, e o quê? Aí manda um boleto. Não, aqui mandei o boleto. Não, é a nota fiscal. Para justificar a saída, né? Semana passada, parece até brincadeira. Eu pedi, a gente tinha uma comissão para pagar, eu pedi ao contador a nota fiscal, ele disse, rapaz, eu estou com um problema aqui na minha empresa, não estou conseguindo emitir nota. Imagina aí, um contador com problema na empresa não está conseguindo emitir nota. Eu vou gerar o boleto aqui, mas quando for o mês que vem, e é um pagamento que a gente está recebendo parcelado, vai pagar parcelado também. Ele disse, eu vou gerar um boleto, tu me paga o boleto, no mês que vem eu mando a nota. Eu já disse para ele, eu disse, olha, eu vou pagar o boleto, mas se no mês que vem tu não me mandar as 2 notas, já está retido tuas comissões. Aí tem que estar redondo. Não pode, a gente não pode operar aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, a gente tem que fazer o procedimento que deve ser feito. Vamos lá. Doutora Joseli, ainda estou bem perdida. Doutora Joseli, você que está iniciando na área, esse sentimento é natural. Então, aquela velha máxima que aprendemos, um passo por vez. Você vai construir a base primeiro, construir a base, para depois você tendo afinidade. O que eu sempre oriento quem está iniciando escolhe ali, tá? Algumas teses de acordo com o seu network para você se aprofundar. Se você quiser aprender tudo de uma vez, não vai. Então, é devagarzinho. E esse sentimento de ficar meio perdido é natural para quem está iniciando. E conte aí comigo nesse suporte que você vai ver a diferença daqui a um ano, como você vai estar. Doutor Tiago, fale, Jonathan. O ideal é exatamente isso, escolher uma tese, algum exemplo. Você mora numa cidade que tem muito bar e restaurante no Simples. Então, bar e restaurante no Simples e farmácias, tem como fazer a tese do uso monofásico. Então, começa a trabalhar com essa tese. Essa é uma tese que o retorno é rápido, a receita acredita rápido para a empresa. E, então, foca nela e começa a se especializar nela. Depois vai partir para as outras. Não adianta estudar 30 teses e dizer eu vou aplicar 10. A gente mesmo que já tem experiência, que já tem sistemas para poder fazer os cálculos, para apresentar para o cliente, a gente tem dificuldade em apresentar tudo de uma vez, então a gente apresenta logo o que tem resultado, que dá resultado imediato e depois vai trabalhando as outras teses. Exato, tem que estudar de forma estratégica e direcionada, de acordo com as possíveis demandas, você vai orientando. Até a gente, nas aulas que a gente tem lá, você não tem que obrigatoriamente seguir a ordem. Você pode criar seu cronograma de acordo com a sua necessidade e planejamento. Doutor Tiago, para quem está iniciando, qual a melhor forma de aprender a ler os documentos contábeis?
O ideal é, pelo menos, conhecer, saber o que é cada documento. Saber o que é um XML, saber o que é um SPED, saber o que é uma DCTF, uma DACOM. Então, tem que ter, pelo menos, o básico. Entender o que é o documento. Eu vou trabalhar com o INSS. Onde eu busco essa informação do INSS? Eu busco na GFIP, eu busco na DCTF Web. Então, a gente precisa saber aonde vai buscar a informação que a gente precisa. Eu creio que até no curso de Kleber, nos materiais, já tem alguma coisa em relação à documentação, né? Isso. E eu tenho aqui, gente, aqui meu WhatsApp está lotado de mensagens. Jonathan, primeiro aí te parabenizar. O pessoal tem gostado muito aqui e tem colocado justamente isso, a questão dos documentos, das siglas. Gente, eu não vou prometer, tá? Mas eu vou ver, de acordo com a agenda do Jonathan, um pouco mais para frente, até porque está com os preparativos de casamento, etc. Então está corrido. Para a gente marcar também uma aula ao vivo com esse tema, né, Jonathan? Sobre o que é o SPED, o que tem, até com material para mostrar para vocês. Não vou prometer quando será, eu vou ver a disponibilidade do Jonathan para ele explicar melhor para os alunos aí da turma essas siglas, o que tem nesses documentos, que vocês já compreendendo isso, o que você vai encontrar, o que significa isso, não ser somente mais um código, tá? Isso já vai te abrir horizontes na hora de pedir as documentações. Deixa eu ver. Maravilha. O doutor Isaac, a questão da comissão para parceria, se for de PF para PF, Jonathan, o que você recomenda? De pessoa física para pessoa física. Isso. Assim, de PF para PF, você vai receber seus honorários, vai ser tributado na sua declaração, certo? Então, quando você pagar ele, então tenha pelo menos um recibo do pagamento, certo? Se ele vai declarar na declaração dele, é outra história, mas você comprova efetivamente aquela operação. E tem que deixar isso tudo ajustado, né, gente? Tem que deixar tudo ajustado, isso, o mundo real e o mundo ideal, né? Cuidado, deixa isso tudo ajustado, porque se um declara, o outro não declara, aí dá aquele rolo danado com multa. Então, ajusta certinho isso antes para o combinado não sair caro. Porque vamos imaginar a situação. Você recebeu uns honorários de R$100 mil. Então, esses honorários você recebe da empresa, a empresa vai declarar que está lhe pagando, você vai declarar na sua declaração que está recebendo. Não tem como fugir, você não tem como fugir, né? E outra Exato. coisa, antes do João continuar, você está recebendo 100 mil como PF, você merece um pedala, porque você já tem que estar recebendo isso na PJ, porque senão, meu amigo, vai comer boa parte do teu bolo. Exato. Então, você declarou, você pagou o seu imposto. Você pagou o seu imposto de renda, está ali declarado, para você está perfeito. O que você vai fazer com esse dinheiro aí? Tipo, se você pagou de um serviço prestado a alguém, então ele que vai ter que declarar na declaração dele esse dinheiro. Até porque um valor, a empresa vai, obrigatoriamente, ela é responsável tributário, ela vai ter que fazer a retenção, né? Exato. Não só de imposto de renda. Muita gente pensa que é só imposto de renda, né, Jonathan? Conta mais a outra facada. INSS também. Ele, como pessoa física, se for rendimento do trabalho dele, se for caracterizado isso, a Receita pode cobrar também o INSS dele desse rendimento. Advogados também. Advogados que recebem pessoa física, o que acontece? Existe lá na declaração do imposto de renda, quando você coloca a atividade profissional liberal, advogado, ele pede logo a OAB e pede também o NIT, que é o número do PIS. Então, a partir dessa informação, lá na declaração da pessoa física, você declara: recebi da pessoa jurídica o valor de tanto do serviço prestado. Então, a Receita, mais na frente, pode cruzar
para verificar se há recolhimento de INSS desses pagamentos. Se não houver, a Receita pode cobrar sim INSS sobre esses rendimentos. E houve, não, é recente, mas não é tão próximo. E, se não me engano, foi no interior de São Paulo. A Receita fez uma operação com foco os advogados e foi justamente isso. Pegaram a retenção do imposto de renda e fizeram o cruzamento para ver quem pagou o INSS. E pegou um montão de gente, ficou com dívida altíssima de INSS, com multa, etc. Então, muito cuidado. Eu sei que no começo é muito complicado, mas sempre que possível, quando você já tiver desenvolvido um pouco, hoje tem a sociedade unipessoal, antigamente tinha que ter um sócio, então, porque realmente na pessoa física fica muito complicado. Pessoal, pode falar, Jonathan. A atividade de advocacia ela foi contemplada no Simples, com uma das menores alíquotas que tem. Então, começa até 180 mil, paga 4,5%. 180 mil ano, paga 4,5%. Então, você paga aquele tributo e você está livre de tudo. Então, na PJ, você pode estipular um prolabore num valor pequeno e o restante, a partir da contabilidade, fazer a distribuição de lucros sem a incidência tributária. É muito mais vantajoso do que você tributar na pessoa física. Não se compara, não se compara. Pessoal, quero agradecer aqui a presença de todos vocês aqui ao vivo, tá? Que participaram, perguntaram. Agradecer aqui o doutor Jonathan pela disponibilidade, sei que teve que fazer um malabarismo para estar conosco aqui hoje. Agradeço muito e foi de suma importância esse bate-papo, essa interação, né, esse aprendizado é muito importante. Eu tenho certeza que essa questão da contabilidade, no início de carreira, principalmente, é uma das grandes travas, uma das grandes dificuldades, e sempre que possível nós estaremos tratando também desse assunto, porque está ligado, e são temas aí bem importantes. Aqui temos várias palavras aqui, doutora Jennifer, aula perfeita, doutor Isaac, foi muito bom. Eu também já recebi vários feedbacks aqui no privado, e agradeço aí a sua disponibilidade, Jonathan, muito obrigado, agradeço a todos aí pela presença. Obrigado, boa noite a todos. Espero ter contribuído um pouco. Assim, às vezes eu sou muito técnico, mas o que precisar, estou à disposição para tirar alguma dúvida. Então, estamos juntos.